A construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré é uma das principais sagas da história latino-americana. Foi uma trágica aventura para milhares de homens. Existiu também a faraônica tentativa de construção de uma cidade moderna no meio da floresta, a Fordlândia. Era uma parceria entre dois dos maiores gigantes da indústria mundial, Henry Ford e Harvey Firestone. Sobre estas aventuras, nos fala Aldo Rebelo, no 8º episódio de Amazônia, A Maldição de Tordesilhas, 500 anos de cobiça internacional. A presença da borracha, portanto, foi decisiva na incorporação da Amazônia ao Brasil, incorporação da Amazônia ao nosso território, a incorporação demográfica, econômica, social e cultural. E esses episódios demonstram essa importância e demonstram o papel da borracha na história da Amazônia brasileira. O Brasil não pode deixar de reverenciar o esforço de todos os brasileiros em todos os momentos para que a Amazônia não só permanecesse, mas como permanecesse definitivamente como parte do nosso país. E principalmente esse soldado da borracha. A homenagem do Brasil, o reconhecimento do Brasil ainda carece de muito esforço da academia, do mundo político e de todos aqueles que ignoram ou que não sabem a importância do soldado da borracha para a vitória dos aliados na Segunda Guerra e para a produção desse insumo essencial, sem o qual a guerra seria impossível. Neste episódio, nós vamos abordar a presença de um personagem decisivo no processo de ocupação e de disputa da Amazônia, a borracha, Sua Excelência a Borracha. Na segunda metade do século XIX, a borracha já tinha uma grande importância econômica e na indústria do mundo. Um aventureiro norte-americano, veterano da Guerra de Secessão, coronel reformado do Exército Confederado, procurou o imperador Dom Pedro II para propor a construção dentro do Brasil e na fronteira com a Bolívia de uma ferrovia que facilitasse o escoamento da borracha. Era o coronel George Churchill. E esse aventureiro seduziu, de certa forma, o imperador Dom Pedro II, mas terminou fazendo seu acordo com o governo da Bolívia. E na segunda metade do século XIX, tentou, de fato, fazer essa ferrovia dentro da Bolívia. E depois de muito sacrifício, de muitas mortes, de engenheiros, de operários e de avançar pouco mais do que 7 quilômetros de ferrovias em muitos anos, o coronel desistiu pela fuga dos investidores desse projeto. O projeto foi abandonado, mas a borracha continuou tendo importância. E quando o Brasil celebrou o acordo com a Bolívia para a aquisição do Acre, no acordo figurava a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, que seria uma ferrovia ligando a fronteira da Bolívia até o porto do Rio Madeira, na cidade de Porto Velho, para dar acesso à Bolívia para exportação de sua borracha. O Brasil contratou um empresário, uma empresa. Essa empresa trouxe os engenheiros, os técnicos, os trilhos, todo o material dos Estados Unidos e praticamente montou uma cidade norte-americana em Porto Velho, com seus engenheiros norte-americanos, seus técnicos norte-americanos e operários de várias nações. Foi a primeira ferrovia construída fora dos Estados Unidos, com todo o seu corpo técnico, seus engenheiros, seus operários e todo o material norte-americano. Provavelmente, Porto Velho foi a única cidade do Brasil a ter 2 jornais publicados em língua inglesa, que era exatamente o jornal dessa comunidade norte-americana montada para a construção dessa ferrovia. E foi construída a ferrovia Madeira-Mamoré, com muito sacrifício,
muitas mortes, mas como uma proeza da engenharia e também da persistência dos trabalhos daqueles que julgam que um desafio é sempre algo importante a ser vencido pela tenacidade humana. Essa ferrovia teve o seu auge um pouco antes da Grande Guerra, até que as colônias britânicas inundassem o mercado e derrubassem o preço da borracha na Amazônia brasileira e na Amazônia boliviana. A epopeia da Madeira Mamoré ficou registrada em um livro do escritor amazonense Márcio Souza, o Mar de Maria, e num livro de história dos norte-americanos Gary Nillman e Rose Nillman, esses que já escreveram também sobre a migração das famílias confederadas dos Estados Unidos para São Paulo, para Santa Bárbara e para Americana, e que depois também escreveram outro livro sobre o soldado da borracha. O nome do livro deles é Trilhos na Selva, o dia a dia dos operários na construção da ferrovia Madeira Mamoré. Um livro muito rico em informações. Eles recuperaram, inclusive, as edições desses 2 jornais publicados em inglês em Porto Velho e descreveram o heroísmo e a saga dos engenheiros, dos operários norte-americanos e de outros países que fizeram a construção dessa ferrovia quase impossível em plena selva do Brasil, entre Porto Velho e a fronteira com a Bolívia por mais de 300 quilômetros. Outro episódio importante da saga da borracha na Amazônia é o capítulo da Fordlândia. A Fordlândia foi um empreendimento de ambição e ousadia na Amazônia brasileira, iniciativa de 2 visionários, o presidente da Ford, Henry Ford, e o magnata da borracha, Harvey Firestone. Nos anos 20, a Ford já era uma grande produtora de automóveis, só um dos seus modelos, o Ford T, já vendia por ano mais de 2 milhões de unidades, e a Ford dominava pelo menos 50% do mercado de automóveis nos Estados Unidos. E o Firestone era o magnata dos pneus, o magnata da borracha. E o que acontecia era que o preço da borracha era determinado pela Inglaterra, que detinha o monopólio da produção da borracha nas suas colônias asiáticas, e o ministro das colônias era um homem muito sábio e muito ambicioso, que manipulava o preço da borracha para financiar o Império Britânico. O ministro era Winston Churchill, que viria a ser depois primeiro-ministro da Inglaterra durante a guerra. Diante da manipulação do preço da borracha e da indignação que isso gerava, o Ford e o Firestone pediram a um de seus assessores, no almoço que fizeram na residência do Ford, que procurasse no mundo um lugar que pudesse produzir borracha. Esse assessor, que era um homem esclarecido, lido e ilustrado, tinha conhecimento, ou tinha lido a memória do Roosevelt, do Theodore Roosevelt, na sua aventura na Amazônia. Theodore Roosevelt foi um presidente dos Estados Unidos que, depois de perder uma reeleição ou uma nova eleição, planejou, financiado pelo governo, por um museu norte-americano, uma visita à Amazônia. Ele queria identificar a nascente de um rio conhecido como Rio da Dúvida, porque havia dúvida se esse rio desembocava no Rio Amazonas ou no Rio Madeira. O chefe dessa expedição foi o coronel Cândido Mariano da Silva Rondon, o futuro Marechal Rondon, o patrono da causa indígena no Brasil. E essa expedição, Rondon, Roosevelt, saindo de Cáceres, no atual estado do Mato Grosso, subiu por aqueles rios até encontrar o Rio da Dúvida. E o Roosevelt, que estava acompanhado do filho, de um secretário e de 2 ou 3 cientistas da sua delegação, deixou um livro de memórias. E nesse livro de memórias, que foi lido pelo assessor do Ford e do Firestone, ele descrevia a exuberância da Amazônia,
e dizia nesse livro de memórias que no futuro empreendedores ousados transformariam a Amazônia numa área de produção de riqueza pela disponibilidade de energia, porque havia, como há de fato até hoje, muitas cachoeiras e corredeiras que são fábricas prontas de energia, havia muita água e um clima favorável à atividade agrícola, à atividade econômica. Pois bem, diante dessas informações colhidas nesse livro de memórias do Roosevelt, esse assessor propôs ao Ford e ao Firestone que se criasse uma gigantesca plantação de borracha na Amazônia. Os dois empreendedores conseguiram uma concessão de 1 milhão de hectares no atual estado do Pará, acho que é o município de Belterra, próximo da cidade de Santarém. E com esse colosso, iniciaram o plantio de borracha. Construíram uma verdadeira cidade, com escolas, com hospitais, que foi inclusive visitada pelo presidente Getúlio Vargas e que deixou no presidente Vargas uma excelente impressão, porque o hospital, além de atender os trabalhadores do plantio de borracha, atendia também a população local. Mas não permitiram, na época, a construção de uma igreja católica. Os protestantes norte-americanos permitiram escola, permitiram hospitais, a moradia dos operários, mas o padre só podia celebrar a missa sem que fosse consentida a construção de uma igreja católica. Esse episódio está contido num livro que conta em detalhes a obra do Ford e do Firestone, chamada de Fordlândia. O empreendimento fracassou porque apareceu um fungo que atacou o plantio de borracha, que era a primeira experiência de se plantar borracha na Amazônia em larga escala, tirá-la da sua existência natural, espalhada dentro da floresta. Além do fungo também houve problemas de choque cultural. Os nutricionistas americanos quiseram impor aos trabalhadores, quase todos sertanejos nordestinos, uma dieta a qual eles não estavam habituados, com hambúrguer, com muito trigo e com outros hábitos da culinária norte-americana. E os alojamentos também coletivos, com centenas de trabalhadores no mesmo alojamento. A verdade é que, em determinada situação, houve uma rebelião, com muita violência, e o empreendimento foi abalado por essa insatisfação. Os operários andavam nessa rebelião gritando por toda a Fordlândia: morte aos americanos, morte aos gerentes, aos técnicos. E essa rebelião abalou essa estrutura com a praga dos fungos. A plantação fracassou e, no final das contas, depois da morte do Ford, a família devolveu por um custo qualquer as terras que tinham recebido em concessão e o empreendimento foi encerrado assim. Mas, de qualquer maneira, as ruínas ainda estão por lá. E quem visitar Belterra ainda pode encontrar as ruínas da Fordlândia e a ousadia do seu empreendimento. O que aconteceu na Fordlândia está detalhadamente descrito num livro muito importante de um historiador norte-americano. Greg Grandin, Fordlândia, Ascensão e Queda da Cidade Esquecida de Henry Ford na Selva. Publicação da editora Rocco, no Rio de Janeiro, em 2010. Numa das passagens, o Greg Grandin descreve a situação da rebelião da Fordlândia. Ele diz o seguinte: quando Hogg ouviu um grupo de trabalhadores bêbados cantando "O Brasil para os brasileiros, matem todos os americanos", decidiu que era hora de sair. Ordenou que seus homens fossem para o rebocador, mas David Ricker, que tinha acabado de voltar do Acre, e Asher Weeks ficaram isolados da rota de fuga. Correndo para a selva, esconderam-se por 2 dias, enquanto continuava o tumulto. Tumulto, naturalmente, causado pela insatisfação dos trabalhadores, tanto com as condições do alojamento, desses alojamentos
coletivos para trabalhadores habituados a ter a sua vida muito pessoal, o sertanejo com a sua trajetória e os seus hábitos muito individualistas. E, por outro lado, também com a dieta imposta, estranha ao paladar daqueles sertanejos reunidos para esse empreendimento ousado. Ou seja, pesou na revolta muito mais essas insatisfações do que a presença de hospitais, de escolas que também foram providenciadas por esses empreendedores e que tiveram uma impressão positiva na visita do presidente Getúlio Vargas. Outra circunstância importante da presença desse personagem de nome Borracha se dá em torno da Segunda Grande Guerra, com a visita do presidente Roosevelt, não do Theodore Roosevelt, que visitou a Amazônia com o Marechal Rondon, mas sim do Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos por 3 vezes, que visitou o presidente Vargas em 1936, no Rio de Janeiro, e depois voltou a visitá-lo em Natal, já durante a Segunda Guerra, em 1943. As visitas do presidente Roosevelt tinham 3 objetivos. O primeiro era, dada a importância do Brasil, a importância estratégica do Brasil e do Nordeste do Brasil na guerra, conseguir uma base militar para os aliados no Nordeste. Em segundo lugar, o objetivo era pedir ao presidente Vargas que providenciasse uma divisão de exército formada por 25 mil homens para ajudar os aliados na Itália. E o terceiro objetivo era conseguir a borracha mesmo, a borracha para os aliados, porque sem borracha não há guerra. A guerra depende de 3 insumos essenciais e insubstituíveis. O primeiro é o petróleo, o segundo é o aço e o terceiro é a borracha. Sem a borracha você não tem um navio de combate. Cada cruzador, cada torpedeiro tem mais de 20 mil peças de borracha. Cada tanque tem 800 quilos de borracha. Cada avião de combate tem também muita borracha. Cada caminhão de transporte, ou seja, a borracha era essencial para a construção dos armamentos e para a existência das fábricas, da indústria militar, da indústria da guerra. E a borracha tinha sido perdida nas colônias britânicas com a invasão das colônias britânicas pelo Japão. E essa borracha só podia ser encontrada no Brasil. Por isso, o presidente Roosevelt veio ao Brasil 2 vezes para conseguir a borracha, para conseguir a base militar, a base aérea e para conseguir a divisão do exército que terminou indo lutar na Itália, conhecida como Força Expedicionária Brasileira. Para termos a ideia da importância dessa base militar, a importância dela está descrita em detalhes em outro livro desse casal de jornalistas e historiadores, o Gary Nilleman e a Rose Nilleman. Ele trabalhou aqui como correspondente da UPI no Brasil durante muitos anos. E como aprendeu e dominou português, escreveu livros sobre a história do Brasil relacionada com os Estados Unidos. O casal conta no seu livro O Soldado da Borracha detalhes da importância da base de Parnamirim, próxima a Natal. Essa base foi tão importante que foi escolhida pessoalmente pelo comandante da Força Aérea dos Estados Unidos, que percorreu todo o Nordeste para escolher o lugar onde essa base aérea deveria ser situada. E escolheu Parnamirim, perto de Natal. Segundo Gary Nilleman e Rose Nilleman, essa base foi a base aérea mais movimentada do mundo na Segunda Guerra. Não foi uma base aérea nos Estados Unidos, na Alemanha, na União Soviética, na França, na Inglaterra. Não, a base aérea mais movimentada do mundo na Segunda Guerra estava no Brasil e oferecia a logística e o apoio para as tropas aliadas na África e na Ásia, uma vez que o espaço aéreo europeu estava bloqueado pela aviação alemã. O Brasil pouco registra a importância
desse episódio, a importância do soldado da borracha, recrutado como combatente, 55 mil sertanejos, porque o sertanejo era o tipo humano apto a enfrentar a violência da selva, a malária, as doenças infecciosas, a agressividade de tribos indígenas, muitas vezes hostis à presença do branco, à presença do não índio. E desses 55 mil sertanejos, recrutados como combatentes, transportados por navios militares, navios de transporte militar dos Estados Unidos, que transportaram esses soldados da borracha, dos 55 mil, 25 mil morreram. E o Gary Neeleman defende que o Brasil assuma a perda desses soldados como perdas militares. E diz isso numa passagem particularmente emocionante do seu livro. Na verdade, nesta pesquisa, tivemos que acreditar que milhares de soldados da borracha que morreram na floresta durante aqueles 4 anos de febre amarela, malária, dengue, beriberi e dezenas de outros problemas da selva, podem ter sido o maior sacrifício de qualquer país que não Estados Unidos, Grã-Bretanha e França para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Este grupo inesperado de 55 mil homens foi o único responsável pela extração de milhares de toneladas de borracha, da borracha desesperadamente precisa para os esforços dos aliados, que pagaram um preço alto sem a justa compensação. Embora o Brasil tenha perdido 457 soldados dos 25 mil que foram enviados à Itália pela Força Expedicionária Brasileira, a FEB, para lutar junto aos aliados, mas milhares morreram nas florestas da Amazônia no esforço para extrair a quantidade de látex necessária. Ou seja, o escritor norte-americano adota esse soldado como combatente, como baixa de guerra, e aconselha, ou solicita, ou reivindica que o Brasil também faça o mesmo. E se o Brasil reconhecer como combatente o soldado da borracha, os 25 mil sertanejos que pereceram para que os aliados tivessem a borracha necessária para combater o nazismo, o Brasil seria, entre os aliados, um dos países com as mais elevadas perdas, com o mais elevado sacrifício para trazer a vitória contra a Alemanha. É isso o que pede esse historiador norte-americano. Portanto, a borracha, na história da Amazônia, esteve presente em momentos de disputa, de protagonismo e no esforço de ocupação, de incorporação da Amazônia como parte demográfica, econômica e social do território brasileiro.